Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Continuo aqui no Congresso Estadual do Ministério Público gravando o nosso podcast Amperge Convida. E eu tenho o prazer e a honra de entrevistar hoje a doutora Raquel Dodge, que é graduada pela Universidade de Brasília, mestre em Direito e Estado pela UNB e em Direito pela Harvard Law School. Foi Procuradora-Geral da República em 2017 a 2019. Foi membro do Conselho Superior do Ministério Público por 3 biênios consecutivos e atualmente é subprocuradora regional da República. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer verdadeiro tê-la aqui hoje no Amperge Convida para falar sobre esse tema, que foi o tema da sua fala no Congresso, sua participação, a perspectiva de gênero no sistema de justiça. Você foi a primeira, por enquanto a única, mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República, em um período especialmente turbulento da vida nacional. Na sua visão, a atuação do MPF foi afetada pelo fato de ter sido chefiado por uma mulher? Também na sua fala você referiu a DPF 1107, que foi ajuizada também por uma ocupante do cargo, uma mulher, né, que se referia à aplicação de uma lei. E, enfim, então a minha pergunta, uma lei de proteção à mulher, né? Então a minha pergunta é: em que sentido se deu essa mudança? Bem, bom dia, boa tarde a você e aos seus ouvintes. É uma honra estar aqui nesse podcast, tentando falar um pouco sobre um tema importantíssimo, não só para as mulheres do Brasil, mas para a sociedade brasileira, esse tema da presença da mulher na vida doméstica com segurança e na vida pública sempre que ela quiser. Esse é um espaço ainda interditado para as mulheres, há barreiras visíveis e invisíveis, algumas delas estruturais, contidas em leis, contidas em regulamentos ou em atitudes, e que fazem com que a mulher ou esteja interditada no seu processo de participação das decisões da vida pública, ou ela se sinta desconfortável no exercício dessa atividade. Como primeira mulher procuradora-geral da República, eu também enfrentei esse tipo de barreiras visíveis e invisíveis. Elas acontecem, ou elas se expressam, elas são perceptíveis sempre que a gente encontra dificuldade de avançar uma agenda. Quando executar uma prescrição legal que favorece a igualdade dentro da sociedade civil se torna uma grande dificuldade. E as mulheres na sociedade brasileira têm vivido esse paradoxo. Nós temos tido, ao longo das últimas décadas, sobretudo depois da Constituição de 88, muitos avanços legislativos. Uma atuação do sistema de justiça que parece favorecer e proteger a mulher. E, no entanto, a gente vê o número de feminicídios aumentar, o número de estupros aumentar, o número de violência sexual, psicológica, patrimonial ser relatado em enormes quantidades diárias em todo o Brasil. Não é uma situação que aflige apenas as mulheres menos favorecidas em termos financeiros ou de classes sociais mais baixas, mas que acontece na sociedade inteira. Então, eu acho que a mesa de hoje nos ajudou muito a refletir por que isso acontece, onde está o problema, como a gente pode melhorar, como a gente pode avançar. Quer dizer que mesmo numa situação de poder, você acha que essa questão está colocada? Você sentia em determinados momentos ou situações que o gênero fazia diferença? O gênero faz diferença quando a gente é a primeira, porque é uma novidade estar presente e, sobretudo, numa condição de presidir uma mesa num ambiente marcadamente masculino. Verdade. Quando, na hora de formação de uma pauta de trabalho, priorizamos um assunto em detrimento de outro. Essas novidades de
de atuação, de presença, de poder decisório, provocou reações silenciosas, provocou reações mais eloquentes, mas houve resistência. E isso é importante dizer, porque muitas vezes a menina que nos ouve, a mulher que nos ouve, a dona de casa, a profissional, ela pensa que foi fácil. Nunca é fácil. Para uma mulher, no tempo de hoje, ainda não é fácil. Mas a gente não pode desistir. Então, ao compartilhar que eu sofri resistências, eu apenas quero compartilhar que eu sou parceira da mesma luta, que é uma luta em construção, que é uma luta por igualdade, por melhor oportunidade e por naturalizar a presença da mulher em todos os espaços da sociedade civil. E quando você trouxe o exemplo da ADPF 1107, né, que tratou do enforcement, né, da aplicação da Lei Mário Ferrer, que dizia respeito justamente ao tratamento dado à mulher vítima, né, desses crimes sexuais, enfim, da violência doméstica, eu captei essa mensagem de que não teria acontecido se não tivesse, naquele momento, uma mulher à frente da PGR. Você acha isso? Acho que sim, porque, veja, o caso Mário Ferrer é um caso recente, de uma mulher que foi jovem, bonita, que foi estuprada por seu empregador. E no julgamento, toda a atenção do sistema de justiça, do advogado, do juiz, esteve voltado para o comportamento social da vítima, ao invés de estar voltado para o comportamento punido pela lei penal, sob o nome jurídico de estupro, do réu. Então, parecia, durante o julgamento, que quem estava sendo julgado era a vítima. E esse, como eu disse na palestra, não é um único caso. Eu comecei narrando na palestra o primeiro caso mais notório no imaginário social, que é o caso do assassinato da Ângela Diniz, quando o réu, o que a matou, alegava a legítima defesa da honra e punha toda a culpa no comportamento sexual dela. O caso da Ângela Diniz foi julgado em 79, no primeiro júri, e o caso Mário Ferrer agora já no início de 2024. No entanto, aconteceu de novo. Em julgamento estava o comportamento social e sexual da vítima. A reação brasileira foi tão grande que o Congresso Nacional imediatamente aprovou a Lei Mário Ferrer. E parecia, num primeiro momento, que estávamos todos mais seguros. Ora, a lei proibia que o comportamento sexual da vítima fosse indagado pelo juiz, explorado pelo advogado de defesa e coisa e tal. Mas a Procuradora-Geral da República em exercício percebeu que na lei, a lei não trazia sanções específicas se a lei fosse ignorada durante um julgamento. Então foi proposta. Não havia consequências. Não havia consequências, nenhum efeito, nenhuma sanção, nenhuma punição pelo descumprimento da Lei Mário Ferrer. E aí levou-se ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal que a lei, embora boa na sua intenção, não tinha efeitos práticos. E solicitou-se nessa ADPF, que quer dizer Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental, número 1107, que essa lei fosse interpretada à luz da Constituição, que assegura à mulher direitos iguais, proteção igual, devido processo legal e que o seu agressor seja julgado, não ela. E o Supremo Tribunal Federal, e aí acentuei também na minha manifestação a importância de esse caso ter sido relatado por uma mulher, a única que ocupa o cargo de magistrada do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e ali ter sido decidido que é proibido ao juiz e ao advogado ou ao próprio Ministério Público indagar sobre o comportamento sexual da vítima, como a lei prescreve, mas que se um desses atores processuais o fizer, que o juiz está obrigado a fazer uma comunicação ao Ministério Público, à Polícia, à OAB, ao Conselho Nacional de Justiça. E terceiro, o Supremo Tribunal Federal também proibiu que
qualquer menção ao comportamento sexual ou social da vítima seja utilizado como fundamentação da decisão. E, por fim, o Supremo decidiu invalidar uma parte do artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que estabelece os critérios para a definição do tamanho da pena. Esse artigo tem uma discriminação estrutural contra as mulheres, porque esse artigo diz: o juiz dosará a pena considerando o comportamento da vítima que teria provocado o agressor. E aí o Supremo, nessa DPF 1107, diz: bem, eu não vou examinar se esse artigo 59 ainda está em vigor para todos os crimes, mas para os crimes de violência doméstica contra a mulher, de violência sexual, de homicídio e feminicídio, a dosimetria não pode considerar o comportamento social e sexual da vítima. Ou seja, o que é importante assinalar dessa decisão do Supremo, cujo acórdão é relatado por uma mulher e uma iniciativa da PGR, quando comandada por uma mulher, é que as mulheres fazem diferença quando exercem cargos públicos e cargos de poder, porque elas exercem uma atividade mais criteriosa contra normas como essa, que aparentemente boas, continuam a conter aquilo que a gente usualmente chama de discriminação estrutural ou de racismo estrutural. E não é por acaso, E né? não é por acaso. Nunca é. Nunca é por acaso. Eu vou lembrar aqui um episódio, eu pesquisei e encontrei a notícia de que você levou esse tema, foi retratado numa peça de teatro, Prima Facie. Esteve aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de assistir, maravilhosa. A atriz Débora Falabella interpreta uma advogada muito bem sucedida, chamada Tereza, que defende homens acusados de violência sexual. E ela adota exatamente a estratégia de desacreditar as vítimas, a estratégia que hoje eu aprendi na sua palestra do Arenque Vermelho. Porém, passa a questionar o sistema judiciário depois que ela própria se torna vítima de um estupro. Eu li nas notícias que você foi responsável por levar esse espetáculo a Brasília e organizar um debate sobre o tema justamente com a ministra Carmen Lúcia. Como foi a repercussão disso? Foi extraordinária. A presença de Débora Falabella, que é uma atriz formidável, a diretora do espetáculo, a Yara, os produtores, o Edson, e todos eles nos deram a Brasília esse privilégio que foi assistir essa peça. A peça questiona exatamente esse ponto. Quando é que um caso de violência sexual levado a julgamento acaba invertendo o resultado e absolvendo o agressor, focando no comportamento sexual da vítima? Essa advogada, a personagem da peça, diz exatamente, inicia a peça contando do seu desespero, porque ela era membro de um escritório de advocacia especializado e muito bem sucedido em absolver os agressores sexuais. E ela foi agredida sexualmente e ela diz: bom, eu já sei exatamente o que vai acontecer em juízo. O advogado de defesa vai alegar isso, como eu alegava, e o juiz vai decidir desse modo, exatamente a favor do que nós alegávamos, porque é assim que o sistema de justiça funciona, absolvendo os agressores sexuais. E eu achei que essa peça falava diretamente com essa necessidade moderna de ter uma posição crítica em relação ao funcionamento do sistema de justiça. E aí propus que nesse palco do teatro, logo depois da peça, estivessem presentes a ministra Carmen Lúcia, que tinha acabado de vencer no plenário do Supremo, por unanimidade, o julgamento da DPF 1107. Uma feliz coincidência. Foi assim, poucos dias depois, o ministro Carlos Aires Brito, que também já presidiu a Suprema Corte e tem uma posição muito importante pela igualdade entre homens e mulheres, pelo princípio democrático, e fizemos um debate no palco. O teatro tinha entre 500 e acho que 500 pessoas, e ficaram até até quase meia-noite ouvindo considerações dessas três pessoas
do debate, junto com Débora e Yara e Edson, sobre o conteúdo da peça. Né, sobre isso que às vezes a gente não percebe, que é a estratégia do arenque vermelho. Eu gosto de... conta a história, agora o público vai ficar curioso. Eu gosto de contar essa história do arenque. O arenque, aqui no Brasil, a gente conhece na camiseta Hering, né? E é um peixe importante muito conhecido, né, no norte global, e ele é um peixe cuja fêmea deposita os ovos fertilizados em oceano aberto. E ela tem a obrigação de ficar protegendo os ovos dos predadores, daqueles peixes que comem óvulos fertilizados. E ela faz isso distraindo a atenção do predador. Na doutrina e nas estratégias jurídicas, ensina-se em muitas universidades que nós devemos adotar a estratégia do arenque vermelho quando, para defender o réu cuja prova da culpa é tão forte, nós precisamos distrair a atenção do julgador. Sim. Ou a atenção do sistema de justiça. E nos processos de violência doméstica, de feminicídio no Brasil, a estratégia mais empregada é a do arenque vermelho. Ali o advogado de defesa do agressor, ele se concentra em dizer, mas olha como a vítima se comportou, olha como ela se vestia, ela tinha tantos parceiros sexuais, olha como ela publica fotos na internet exaltando as suas qualidades físicas ou fazendo apologia de certos comportamentos que o réu agressor não admite. Ele é um moralista, ele queria ter uma atividade, um relacionamento melhor com ela. Então, esse tipo de defesa, estratégia de defesa, que é exatamente o que a lei Mari Ferrer coíbe, tem sido muito bem sucedido para absolver os acusados. Aconteceu no caso Ângela Diniz, no primeiro julgamento, foi uma pena mínima. Aconteceu no caso da Maria da Penha, quando foi agredida. Aconteceu com a própria Mari Ferrer. Então, tudo isso mostra que essa é uma estratégia bem sucedida. E qual é o efeito jurídico disso? Os agressores saem impunes e fica parecendo que o crime compensa. Que essa estratégia de acentuar que o homem tem o controle sobre o corpo da mulher, sobre o seu comportamento, sobre a sua vida, quando levado ao conhecimento do juiz, prospera porque o réu é absolvido. Então, a DPF 1107 dialoga muito claramente com a peça Prima Facie e nos ensina que é preciso enfrentar a estratégia do arenque vermelho para que o que esteja sob julgamento não seja a vítima, mas o comportamento do agressor, apenas. Um marco legal importante, você acabou de referir, né, nesse tema, foi a Lei Maria da Penha, que foi, também lembrado hoje na sua fala, né, criada pelo Congresso Nacional em virtude de uma decisão da Corte Interamericana, né, que condenou o Brasil em razão da sua omissão, quer dizer, omissão do próprio sistema de justiça em alcançar uma sanção, a condenação do agressor da Maria da Penha. Minha pergunta é mais uma reflexão. Você acha que naquele momento, né, em que a lei foi editada, é uma lei festejada como muito boa e largamente aplicada hoje no nosso Brasil, no nosso país, mas naquele momento havia uma demanda social por esses direitos, pela proteção dos direitos da mulher e do corpo da mulher naquelas circunstâncias? Havia, como ainda há. Nós temos hoje a gente pode chamar de uma situação endêmica ou uma situação epidêmica, né? É um número de estupros, agressões sexuais, violência psicológica, física, patrimonial contra a mulher, o feminicídio em alta. E não havia, ao tempo do que aconteceu com a Maria da Penha, que foi uma tentativa, na época se chamava tentativa de homicídio, instrumentos jurídicos que primeiro considerassem a integridade física, patrimonial e psicológica da mulher como algo a ser protegido pelo direito, um valor em si. A Lei Maria da Penha cria
esse tipo de categoria jurídica. A integridade física da mulher passa a ser um bem jurídico, como a vida é um bem jurídico, como a integridade física para fins ou a integridade patrimonial para os fins do crime de furto ou de lesão corporal são categorias jurídicas, valores. No que tocava especificamente à mulher, isso não era bem definido juridicamente. Quem faz essa definição? A Lei Maria da Penha. E ela faz minuciosamente, explicando quais são os diferentes aspectos em que esses valores têm que ser protegidos. A lei ainda faz coisas melhores. Ela cria instrumentos jurídicos de proteção desta integridade física, psicológica e patrimonial da mulher, criando o dever do Estado de agir e determinando que o juiz pode expedir medidas protetivas. E daí se cria toda uma estrutura dentro do Poder Executivo, como as delegacias especializadas na proteção da mulher, serviços de assistência social e psicológicos adequados, correspondentes a esses mandamentos normativos contidos na Lei Maria da Penha. Vai ter uma medida protetiva? Quem vai executá-la? Por quanto tempo? Se tiver mais de uma urgência, quem vai ser atendido primeiro? Então, o Estado passa a definir uma política pública correspondente aos mandamentos da Lei Maria da Penha. Esta lei, ela foi sendo implementada nas 2 últimas décadas, cada vez de uma forma mais sofisticada. Não é? O uso da internet mudou o acesso do agressor à mulher, os meios de transporte mais ágeis também, então ele pode entrar na cena do crime ou sair dela mais facilmente, e o Estado foi necessitando, precisou criar mais instrumentos para se adaptar a essa nova realidade. Então é uma lei em constante execução. Mas a Lei Maria da Penha, é preciso dizer, ela só veio realmente, não só porque a sociedade civil do Brasil clamava, e sobretudo o movimento de mulheres, mas porque houve uma decisão internacional condenando o Brasil a editar uma lei específica. E essa decisão é um marco histórico na nossa literatura jurídica, porque ela diz o que hoje talvez ainda esteja acontecendo. Ela diz: há uma deficiência estrutural do sistema de justiça. E essa é a reflexão que eu quis fazer hoje na mesa, no nosso painel. É que apesar de termos tido uma evolução normativa boa, a Lei Maria da Penha, a Lei Mari Ferrer, foi preciso que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal julgasse não só a DPF 1107, mas a 779, para, na 779, proibir que os advogados invocassem o argumento da legítima defesa da honra, ou os juízes absolvessem o réu com o fundamento da legítima defesa da honra. Esse argumento que foi invocado lá no assassinato da Ângela Diniz. Mas o Supremo agora, em 2023, fez essa proibição. Ou seja, era uma estratégia que prosperava em juízo. Sim, quase 50 anos depois. Né? Quase 50 anos depois. É a estratégia do arenque vermelho. A vítima ofendeu a honra do seu agressor e, portanto, ele agiu em legítima defesa. O Supremo disse: não, isso não é possível. Porque uma atitude ilícita não pode ser validamente invocada em juízo, porque isso ofende o devido processo legal. Isso ofende a igualdade entre homens e mulheres. Isso ofende, no fim e ao cabo, a própria democracia, que é esse ambiente de convivência entre iguais, diferentes no modo de vida, no modo de ver a vida, na sua opinião, mas iguais materialmente. Então, isso é importante, o Supremo precisou assegurar isso, como fez agora na DPF 1107 e como denuncia a peça prima facie, que continua a acontecer. Então, quando a gente se depara com decisões da mais alta corte do Brasil dizendo esse comportamento processual dentro do sistema de justiça é inconstitucional, e isso não pode ser admitido, o Supremo está afirmando a Constituição não só sobre todas essas leis, mas sobre a prática dessas leis. E a reflexão importante que nós temos que fazer agora no Brasil é:
e até nós gostamos de dizer isso, as leis são boas. A Lei Maria da Penha é excelente. A Lei Maria Ferrer precisou ser relida pelo Supremo para ficar excelente. Agora, e a prática na aplicação da lei? Como tem sido? É isso que a gente precisou refletir hoje nessa mesa para dizer. O direito penal, ele tem 3 efeitos principais esperados. O primeiro é reprimir a conduta do agressor, puni-lo por isso. O segundo é um efeito inibitório, para que pessoas naquela mesma situação não se sintam encorajados a seguir nessa empreitada de querer matar alguém ou ferir alguém, ao ver que uma pessoa em situação igual foi punida. E o terceiro é um efeito mais geral de detenção, desestimular um comportamento social agressivo e estimular um comportamento social mais harmonioso. Quando a gente vê que a lei é boa, mas a jurisprudência e o comportamento, a prática do sistema de justiça foi agora criticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que pode estar aí a diferença entre a lei e a prática, o fato de que nós temos hoje no Brasil uma epidemia de estupros, de feminicídios, de agressão contra as mulheres. Números elevadíssimos, 48 mil mulheres morreram na última década, só pelo fato de que eram mulheres. Nós temos aí uma mulher violentada a cada 6 minutos no Brasil. Então, a gente precisa analisar os números, ver o comportamento do sistema de justiça e dizer essa lei precisa ser melhor aplicada. A Constituição precisa ser efetivamente cumprida como uma forma de fazer o direito penal cumprir esses seus 3 efeitos: punir, inibir e deter. Sim, trazer essa perspectiva de gênero supõe também rever a própria composição desse sistema de justiça. Eu quero dizer com muito orgulho, né, que no Ministério Público do Rio de Janeiro as mulheres são a maioria, tanto em primeiro como em segundo graus. Não perde também. No Judiciário, no entanto, ainda não é assim. Cotas de gênero estão em debate para garantir maior representatividade de mulheres em cargos de poder no sistema de justiça. Em 2018, o CNJ, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, editou uma resolução que recomenda a paridade de gênero em concursos para magistratura e em lista tríplices para promoções. Alguns estados já estão adotando essas reservas de vagas em concursos. Na sua opinião, esse é um bom instrumento? E o que pode ser feito para implementar essas cotas? Esse é um instrumento de ação afirmativa. É um instrumento importante, toda ação afirmativa é importante, sempre que e enquanto durar uma situação que desiguala ou descumpre direitos. Nesse caso, há uma situação de desigualdade. Embora em maior número, as mulheres não ocupam posições de poder, não chegam ao topo da instituição, porque elas vão ficando ao longo da carreira, por várias razões. Algumas barreiras são mais invisíveis. Muitas carreiras do Ministério Público e do Judiciário, por exemplo, valorizam, pontuam o pretendente a uma promoção, dando, por exemplo, ênfase a quem fez cursos internos ou a quem tem um mestrado, ao invés de valorizar a prática aqui da no Rio atuação. de Janeiro é assim, há uma pontuação. Há uma pontuação, a maioria dos casos é assim. E o que acontece com as mulheres, como são cuidadoras dos seus filhos, ou não podem viajar, ou o companheiro não irá com ela se ela for fazer um curso de mestrado fora da sua cidade de residência, elas acabam ficando pelo caminho. Então, esse tipo de pontuação, ele contém um método de discriminação no processo da carreira. Além disso, as escolhas para as chefias das instituições acabam recaindo mais sobre homens, talvez porque tenham mais facilidade de fazer contatos políticos, de participar de movimentos que apoiem um determinado tipo de candidatura masculina em detrimento das candidaturas femininas. O fato é que o CNJ percebeu que era preciso uma ação afirmativa para colocar a ênfase no resultado, ou seja, a igualdade nas composições superiores entre homens e mulheres, quando promovidos,
ou essas barreiras, esses critérios de pontuação operam no sentido prático de são eficientes, são eficientes para excluí-las, né? E é o que nós esperamos que aconteça em breve também no Ministério Público. Aguarda-se com ansiedade que o Conselho Nacional do Ministério Público aprove uma resolução semelhante para que também nas promoções dos ministérios públicos observe-se esta paridade na composição. A ênfase é no resultado, a ênfase é na composição e não na participação nas candidaturas. Com que objetivo? Eu aprendi uma lição com o ministro Sepúlveda Pertence, que era o Procurador-Geral da República que me deu posse em 87 no Ministério Público. Esse era o ano de 87, um ano antes da Constituição de 88, e nós já sonhávamos com esse Ministério Público que a gente tem hoje, que não é só o acusador criminal, mas também é o responsável pela tutela coletiva. Eu entrei exatamente nesse período, para proteger o regime de lei e a democracia. Se a gente olhar o artigo 127, a nossa principal função é proteger a democracia. E o ministro Pertence, no dia da minha posse, disse assim: se queremos um país democrático, e é o que estamos lutando para ter, a gente precisa construir um Ministério Público democrático. E no Ministério Público democrático, ele dizia, os poderes institucionais não podem estar concentrados no gabinete do Procurador-Geral. Por isso é que no Ministério Público da União criou-se um modelo que distribui as atribuições que até então eram do Procurador-Geral entre as câmaras de coordenação e revisão. Junto com o Conselho Superior. Então, antes, quem promovia era o Procurador-Geral. Hoje, no MPU, é o Conselho Superior. Antes, era apenas o Procurador-Geral que dizia qual é a linha de trabalho que essa equipe de formidáveis membros do Ministério Público irá seguir. Hoje, no Ministério Público da União, são as câmaras de coordenação. Então, houve uma distribuição dos diferentes poderes que antes estavam no gabinete do Procurador-Geral. Mas ele dizia também, é preciso que homens e mulheres participem dessa instituição, porque só quem vive uma realidade de discriminação e sente a dor que essa discriminação provoca é capaz de enfrentá-la com força, com fé, com instrumentos jurídicos adequados, né? Então, eu acho que o Ministério Público de pós-88, ele precisa ser democrático na sua composição, no modo de exercício das suas atribuições institucionais, na desconcentração dessas atribuições, para que várias visões de mundo dos seus diferentes integrantes participem das soluções institucionais que são esperadas do Ministério Público. Eu disse várias vezes na sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal uma coisa que eu acredito que é muito típica do Ministério Público, que é a seguinte: o nosso sistema democrático, ele reparte o poder do Estado em 3 ramos: o executivo, o legislativo, o judiciário. O MP é independente. Mas acho que a Constituição brasileira criou o MP, que é quem aciona o sistema de freios e contrapesos desses 3 ramos. Se o legislativo faz uma lei inconstitucional, o Ministério Público pode ir ao judiciário e dizer, declare a inconstitucionalidade dessa lei. Quando ele faz isso, ele acionou o sistema de freios e contrapesos. Se o judiciário extrapola de suas funções e quer uma estrutura, quem define o orçamento para o judiciário trabalhar é o legislativo. Se o executivo tem que fazer uma política pública para cumprir uma lei e não a faz, ou a faz de forma deficiente, ou discriminando certos grupos populacionais, o Ministério Público aciona o judiciário e declara a política pública inconstitucional, ou inexistente, como aconteceu na época da pandemia da Covid-19, onde houve deficiência na política pública de compra de vacinas, de distribuição de vacinas, e o Ministério Público atuou muitíssimo. Então, eu digo que o Ministério Público do Brasil é esse maestro que aciona o sistema de freios e contrapesos, não participa de nenhum dos poderes, mas permite que, exigindo que eles funcionem,
o país se torne um país democrático. E uma instituição, para ser assim, ela precisa ser democrática. Na conclusão da sua fala, eu colhi uma frase, né, se referindo à igualdade a ser construída, né, a ser alcançada. Você disse que esta é uma obra inacabada. Então eu te pergunto, quais são os próximos passos? Olha, primeiro eu acho que é reconhecer o mérito de muito que fizemos após a Constituição de 88. Estamos mais democráticos no país como instituição e dentro das nossas instituições. Há maior número de mulheres, há políticas públicas institucionais dentro do Ministério Público voltado à proteção de mulheres e minorias e proteção da democracia. Mas eu acho que nós temos desafios gigantescos no futuro, e por isso a obra é inacabada, porque a realidade muda e a gente precisa se estruturar para socorrer os problemas novos que virão e os antigos não resolvidos. E aí dou um exemplo. Na questão do clima, que é um grande desafio atual, sabemos que as populações mais frágeis serão as mais atingidas, porque essas têm mais dificuldade de sair dos lugares onde haverá eventos climáticos extremos, epidemias de saúde causadas pela mudança do clima. E o Ministério Público precisa começar a acionar o nosso sistema de freios e contrapesos para que não falte socorro, para que haja políticas públicas de prevenção e evitar mortes e danos físicos e patrimoniais para as cidades e para as populações. Enfim, há muito a fazer, mas eu tenho a impressão de que se mais mulheres passarem a integrar o topo das nossas instituições com funções de poder, talvez essas soluções para problemas gravíssimos ou antigos venham mais rápido. Elas virão, mas a gente espera que elas venham mais depressa, né? E o que eu tenho notado quando faço um estudo aqui e outro ali é que toda vez que uma mulher ocupa uma posição de poder dentro do sistema de justiça, ela provoca transformação. Ela provoca mudanças que produzem efeitos práticos importantes. E nós temos visto isso, por exemplo, pela atuação das mulheres que que compuseram o Supremo Tribunal Federal, e dentre elas a ministra Carmen Lúcia, que está lá. Não é? Mudanças importantes em benefício de minorias e de mulheres, mas da sociedade inteira como um todo, né? Então eu acho que esse é o caminho, celebrar o que temos para não perder, valorizar isso muitíssimo e estar pronto para novas adaptações e novas estruturações das nossas instituições para os desafios do presente, e que as mulheres estejam mais presentes. Muito bem. Parabéns, obrigada por esse exemplo tão inspirador para promotoras, procuradoras em todo o Brasil. Foi uma oportunidade ímpar poder te entrevistar, e eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Amperj, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Siga o programa no YouTube, acesse o nosso canal para não perder nenhum episódio. Amperj convida, com Heloísa Carpena.